Olá a todas as pessoas que vêm assistir esse vídeo. Eu sou a professora Maíra Andriane Scarpellini, eu sou professora de Educação Musical no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Acre, a UFAC. Eu vim aqui, então, a convite da querida amiga, né, professora Luciane de Mello Afonso, da FAARTS, da UFAM, e venho participar desse ciclo de palestras virtuais do Laboratório de Educação Musical, em parceria com o Centro de Documentação e Memória da Cultura da Amazônia. Eu estou muito feliz, né, em poder participar aqui desse momento. Eu vou colocar aqui a apresentação. Eu venho apresentar aqui um recorte da minha tese de doutorado, que investigou professores de música numa escola Waldorf, né? E aqui nós vamos trabalhar com práticas musicais na escola Waldorf, currículo e atuação profissional. Então, a gente vai focar aqui nessa parte de currículo e atuação. Eu fui orientada pela professora doutora Tânia Stoltz, lá na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e esse doutorado foi financiado pelo DINTER, né, da CAPES. Essa pesquisa, ela foi realizada em aulas de música numa escola Waldorf brasileira e teve como objetivo, né, esse recorte aqui, né, entender as práticas das aulas de música na escola, a manifestação do currículo da escola Waldorf nessas aulas e a atuação e interação das professoras nesse contexto. Como metodologia, então, foram conduzidas observações sistemáticas no segundo semestre de 2019, quando foi feita a coleta de dados, né, nessa escola. Essa pesquisa, então, isso é um recorte de uma pesquisa maior, onde foram feitas narrativas das professoras, né? Mas, então, esse é apenas um recorte das observações. Ela foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da UFPR, portanto, todas as imagens que eu estou mostrando aqui são imagens da internet livres, né? Não são imagens da escola, como também eu não vou falar qual foi a escola investigada, né? Para manter o nome das professoras também, né? Para manter o sigilo. Essa coleta de informações, ela se fez importante, né? Para a gente compreender esse ambiente físico, social, humano e as atividades realizadas em sala de aula, né? Essas observações visavam compreender as participantes, né, as duas professoras, além da história narrada por elas, né? Compreender, então, as observações, as interações das participantes com o espaço e as pessoas, como elas lidavam com palavras e gestos, escolhas de lugares, escolhas musicais e pedagógicos musicais. A metodologia, então, se deu através de registros em caderno de campo, áudios e textos digitais, seguindo a ética da pesquisa, né? A análise dos dados identificou categorias integradas em temas. E os temas incluem as características da escola, conteúdos ministrados e questões didáticas das professoras. E eles serviram de base para análise e conclusões da pesquisa. A escola, né? As escolas Waldorf em geral, né? E essa também é um lugar assim, foi um lugar assim que me encantou, confesso assim, porque era muito limpa, organizada, tinha muitas flores, né? A vegetação assim muito bem cuidada e muito bonito o ambiente. Então era um ambiente assim bem agradável. E ela dava muita liberdade às crianças no pátio, para elas assim interagirem
sem a intervenção dos adultos, né? Os adultos, eles estavam ali, assim, supervisionando as crianças, né? Observando, né? Para não se machucar. Mas sem aquela intervenção, assim, não sobe aqui, não corre, não faz isso ou não faz aquilo, ou vem brincar do que eu quero. Não, as crianças, elas tinham bastante liberdade para poder brincar, para poder se expressar. Nesses momentos, né, de recreio, de chegada, né, e de saída, né, esses momentos onde elas tinham essa liberdade de estar podendo explorar esse ambiente e estar interagindo com os amigos, né, em um lugar. Então, isso foi algo que me chamou a atenção na escola, assim, né, como que se dava esse momento, sem gritar com as crianças, não correm ou não faça isso. Foi bem interessante de ver. Agora, falando das aulas de música, né, a estrutura física para as aulas de música, ela não é a mais adequada, né? Inclusive, é um desafio, né? Porque a sala de música é uma sala bem pequena, né? Que não comporta muitas crianças e tem muitos instrumentos. Então, isso é uma coisa boa, que eles têm vários instrumentos. Então, eles têm piano, eles têm violões, eles têm bastante instrumentos de percussão, violinos. Só que a sala é pequena para acomodar todos esses instrumentos e ainda as crianças terem aula lá. Então, de primeiro a quinto ano, as aulas aconteciam nas salas de aula de cada ano. Então, a professora ia passando de sala em sala para dar sua aula. E de sexto a nono ano, a aula aconteciam na sala de música. Então, a professora ficava na sala de música e os alunos iam até lá para ter aula de música. Porque de sexto a nono ano são menos alunos por turma, e então se tornava possível fazer. Em alguns momentos ela também foi para salas de aula, quando precisava de mais espaço, né, para fazer alguns ensaios, né, algumas atividades que precisavam de espaço. Então aí ela se deslocava também. Só que aí tinha, e também de sexto a nono ano usava mais instrumentos, porque as crianças, jovens já, né, também tocam muitos instrumentos a partir do sexto ano, não só a flauta, né? Porque de primeiro a quinto ano, basicamente é a flauta e alguns outros instrumentos, poucos, né? Coisas que dava assim para fazer esse transporte. Agora, do sexto ao nono, já tinha mais instrumentos de percussão, assim, o que dificultava um pouco de ficar toda vez manuseando isso, levando, trazendo. Mas elas foram se adaptando, né, conforme dava, né, assim. Inclusive, é uma fala da direção da escola, essa consciência da importância de ter uma sala grande, mas lá realmente estava um ambiente bem apertadinho. O processo avaliativo, né, durante essas observações, eu não vi nenhuma aplicação de prova, né, formal, como a gente é acostumado, né? Porque a avaliação nessa escola é uma avaliação qualitativa dos alunos. Então, não tem essa questão da prova formal, como a gente está acostumado em outras escolas. O foco é no desenvolvimento individual e acompanhamento contínuo do progresso do aluno. Então, o Fernandes, né, de 2019, explica um pouco isso para a gente. Para as escolas Waldorf, a classificação numérica reflete só fatos intelectuais que não constituem a totalidade do ser. Diante disso, esse modo de atuar não é compatível com a atividade educadora. O sistema de avaliação Waldorf, proposto por Stein, em que cada aluno é comparado a si mesmo e seu próprio potencial, permite que ele se desenvolva no seu ritmo, abandonando o sistema competitivo da pedagogia transmissiva. A concepção de avaliação em Waldorf supõe uma desconstrução de ideias e métodos que prevalecem por gerações. Então,
é isso, né? É avaliado, mas tem avaliação. Não é que não tem avaliação. Então, os professores, eles preenchem um relatório, uma ficha de cada aluno, individualmente, falando o que eles foram bem, né? O que eles têm de potencial, os pontos que eles precisam investir mais, melhorar mais. Né? Então, tem toda uma avaliação, tem todo um cuidado, isso é passado para os pais, só que não tem a questão da avaliação de prova, né? Também pode ser notado, assim, nas observações, uma relação colaborativa entre os professores, né? Principalmente entre os professores de música e os professores de classe. Professores de classe são os professores que acompanham esses alunos no decorrer do primeiro ao 8º ano escolar. Então, são professores que eles conhecem profundamente essas crianças, porque eles vão acompanhando elas conforme elas vão crescendo ali nesse processo. E eles vão dando a base de várias disciplinas para essas crianças. Então, assim, português, matemática, história, geografia, em geral, assim, são esses professores que dão. E tem outras também. Mas, assim, inglês, línguas estrangeiras, né? São línguas, matemática, trabalhos manuais. Outras disciplinas, aí são outros professores. Né? Mas esses professores, eles trabalham com as crianças durante todo esse período. E são os responsáveis pela turma, né? Então, nesse processo, o professor de música, ele está sempre relacionando, conversando com esse professor de classe, para saber o que esse professor de classe está dando para as crianças, qual que é o repertório, o que eles podem trabalhar juntos. E a gente via muito essa integração, né? E esse auxílio de um com o outro. Inclusive, as professoras relataram como que era importante para elas esse auxílio que elas recebiam dos professores de classe, né? Na compreensão dos alunos, na compreensão do que era melhor ser dado em cada momento. Né? Também havia um intercâmbio de conhecimento e apoio mútuo com outras relações, como, por exemplo, foi contratado um professor de percussão para os professores da escola. Né? Então, os professores que quiseram fazer essas aulas puderam estar lá trabalhando essas aulas de percussão para se melhorar. Né? Existe uma figura que é a tutoria Waldorf. Né? Essa tutoria é algo que existe em todas as escolas Waldorf, que é um professor experiente, né, bastante experiente na pedagogia Waldorf, vai até as escolas no sentido de estar auxiliando, observando e auxiliando para que as escolas estejam alinhadas com a pedagogia, né? E eu pude observar a atuação de uma tutora em um momento e ela esteve observando, e depois a professora mesmo de música me falou assim que ela a princípio se sentiu assim observado, né? Mas que depois que ela conversou com essa professora e que a tutora auxiliou, ela percebeu que foi muito positivo essa tutoria, visto que ela contribuiu para ela compreender melhor a atuação dela, formas de atuação dentro de sala de aula, foi bem legal. E os professores auxiliares, então, todos os alunos com necessidades especiais têm professores auxiliares, né? E além disso, tem os estagiários. E até as professoras de música, no momento que eu estava lá, estavam dando aula de flauta para algumas estagiárias da escola. Então, tem bastante essas trocas, né? Grupos de estudo, para além das práticas musicais, existem grupos de estudos, existem outros momentos de troca ali, de conhecimento. As apresentações são muitas durante o ano, né? Eu pude presenciar algumas apresentações, né? Mas, ao fim
do ano, né, eu pude observar a apresentação anual, que é o encerramento do ano, onde as crianças, né, fazem uma apresentação que é um pouco maior, né? E aí eu pude observar o processo de organização e execução dessa apresentação anual na escola. Isso foi bastante rico, porque ela tem esse intuito de mostrar a produção das crianças ao longo do ano, né? Então foi feito durante as aulas de música, né, todas as turmas de segundo ano, nono ano, eles se dedicaram a essa apresentação durante as aulas de música, né, organizando, pensando no repertório, né, e eu pude perceber como houve essa dedicação dos alunos e professores na apresentação anual das turmas, né. Então, foi um processo de criação coletiva, envolvendo os professores e alunos na seleção e organização das músicas. As professoras de classe e as professoras de música estavam juntas nesse processo. E eu achei bem interessante que é bem o processo assim se dava bem colaborativo mesmo, assim. Não foi algo assim, a professora de classe impunha o que ela queria, a professora de música só aceitava. Não, assim, foi algo bem coletivo e as crianças também foram bem envolvidas nesse processo, principalmente as mais velhas, né? Conforme elas iam crescendo, elas iam se envolvendo mais no processo de concepção da apresentação. Então, houve assim, um enfrentamento das limitações de espaço e de recurso, porque a realização dessa apresentação foi feita dentro da escola mesmo, uma estrutura de tenda. Eles não têm nessa escola, essa escola tem uma limitação de espaço, e eles não têm na escola um teatro, por exemplo. Então, eles contrataram uma tenda e fizeram assim como um cenário para colocaram cadeiras de plástico, acredito que alugadas também, e alugaram um som que ficou ao lado, assim. Então, eles fizeram uma adaptação na escola para poder realizar essa apresentação anual. Agora, surpreendente me foi que durante a apresentação, né, a gente teve um ambiente assim muito silencioso, né? E que tinham placas, você já entrava na escola e tinha plaquinhas de silêncio por toda a escola, assim. E foi bem respeitado isso, né? Ela, houve esse respeito para quem estava se apresentando, né? E foi uma apresentação longa, mas ela começou pontualmente e terminou também pontualmente, conforme o programado. Todos receberam a programação, né, da apresentação, então não ficou se anunciando, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo, não. Eu acho que até para acelerar o processo, eles entregaram esse programa e aí iam apresentando, assim, só falava agora é o segundo ano, agora é o terceiro, enfim. E aí foi por ordem de idade, né? Começando do primeiro ano, segundo, até o nono ano. Os docentes, que eram os que estavam organizando, né, essas apresentações, eles tinham uma postura bem calma, tranquila, assim, em relação à apresentação, até o prévio, assim, organizando as crianças e tal, mas, assim, numa tranquilidade, né? Até foi algo que me chamou a atenção, né, porque eles não ficaram, assim, pelo menos não demonstrando, assim, muita ansiedade, trazendo ansiedade para as crianças nesse momento anterior. As crianças se organizavam, elas estavam bem dispersas, de repente, a hora que elas percebiam que era a vez delas, elas já iam se organizando. Então, foi bem interessante, assim. O currículo Waldorf, né, ele é estruturado por épocas e envolvendo as festividades, né? Então,
que nem nessa apresentação anual, ela foi um mix, porque ela foi, assim, é uma amostra do que foi o ano inteiro. Mas durante o ano todo, tem várias festividades na escola e tem várias apresentações também, né? Então, o que acontece? O currículo Waldorf, ele é estruturado de uma maneira um pouco diferente. Então, os alunos têm as aulas por épocas. O que é isso? Então, de 20 a 25 dias, né, a cada 25 dias, eles trabalham um conteúdo. Então, o conteúdo de português, depois de história, depois de geografia, depois matemática, né? Não é tudo assim, não é tudo ao mesmo tempo, picadinho. É como eles entram, fazem um processo de imersão naquele conteúdo, aí depois eles vão para outro, e depois vão para outro. E com isso eles têm todas as disciplinas previstas na legislação, mas de acordo com cada, com cada período que eles estão trabalhando, né? Então, todas as turmas, né, de primeiro a nono ano, eles vão seguindo uma ordem do currículo Waldorf, que é algo que já é trabalhado, né? Pensando nesse crescente do conteúdo, né? E, além disso, junto a isso, é pensado também as épocas, as festas anuais, que em geral são Páscoa, São João, Menina da Lanterna, Primavera, o Arcanjo Micael e o Natal, né? Então, podem haver outras, ao depender da escola, mas no geral são essas. E isso está previsto no currículo, né? Então, todo mundo já sabe que isso vai acontecer, né? Inclusive, as professoras de música já têm essa previsibilidade, o que tem que ser trabalhado em cada ano escolar e essas festas. Então, quando elas fazem a programação delas, isso já está previsto, né? E existe, então, né, esses focos distintos de cada ano escolar, e o envolvimento das crianças, ele fica bem intenso, porque como elas estão vendo aquele conteúdo em profundidade, daqui a pouco eu vou falar de cada ano, alguns exemplos, elas vivenciam isso com muita intensidade, né? E o repertório musical, obviamente, ele é adaptado ao nível de dificuldade de cada série escolar, né? Cada ano escolar. Agora eu vou dar alguns exemplos, né? Não é a totalidade do que eu observei, né? Eu observei muito mais, e também não é a totalidade do que eles fizeram, muito menos, né? Porque o que eu observei foram um período do ano, e eles ainda tiveram aula durante o ano todo, né? Então, a professora de música começava a dar aula a partir do segundo ano, porque o primeiro ano tinha aula com outra professora de música. Então, no segundo ano, eu pude observar algumas músicas relacionadas a São Francisco de Assis, que eles estavam trabalhando, que foi Doce a Sentir e São Francisco. E eles fizeram, né, uma encenação, um pequeno teatro dessa história de São Francisco, que é apresentado só para os pais mesmo. E eu pude observar essa apresentação. E a professora de música, ela teve uma participação bem ativa nesse teatro, tanto que ela tocou na apresentação, né? E ela ensaiou as músicas com as crianças, né? E além disso, além desse teatro de São Francisco, também pude observar algumas músicas relacionadas à primavera, onde eles estavam trabalhando essa questão da primavera, e foi bem legal. E canções natalinas para a apresentação anual. No terceiro ano, né, é um ano que eles dedicam muito às profissões, né, com músicas relacionadas a trabalhos como agricultura, panificação, construção civil. Até eles visitam também um luthier. Então, tem toda
uma questão, assim, das profissões, é bem legal. Mas eles trabalharam, por exemplo, essa imagem aqui é quando esse terceiro ano está colhendo trigo, né? Não é lá na escola que eu observei, mas isso é comum em muitas escolas. Eles plantam trigo, cuidam desse plantio, colhem o trigo e aí moem, faz todo o processo, aí fazem o pão e depois comem esse pão. E aí, a partir disso, eles têm toda uma vivência. E aquilo é muito significativo. E eu lembro deles escolhendo, eles estavam debulhando o trigo e, e cantando, né, músicas que falam disso, né? E aí foi tão bonito, assim, foi bem bonito e ver como a música ali estava presente nesse momento, como aquilo significava muito para eles, assim. Trabalharam também a escala, eles já começam a fazer algumas coisas de leitura, já fazem a escala de dó maior, tocam a minha canção, estavam trabalhando a música Minha Canção para trabalhar as notas. Então, já tem uma parte mais teórica, musical, assim, e desde o segundo ano eles tocam flauta, né? Desde o primeiro, na verdade. No quarto ano, lá estava no foco na geografia local, regional e descobrimento do Brasil, com músicas como Na Maré, Cantiga de Penas e outras músicas regionais ali daquela região. Eles já estavam fazendo assim várias escalas, leituras rítmicas mais elaboradas, né? Composições, pequenas composições, leituras de partitura, execução em grupos. No quinto ano, essa primeira imagem aí é um exemplo de lousa, né, do quarto ano, porque lá eles têm esse trabalho assim de estar com as lousas bem bonitas, eles trabalham com muitas imagens, as crianças estão sempre desenhando, é algo bem... a arte, na escola Waldorf, ela está no centro, né? Então, isso é bem importante na escola. No quinto ano, eles já trabalhavam músicas com 3 vozes na flauta, inclusive para o encontro de jogos gregos, que existe um encontro com vários quintos anos das escolas Waldorf, para fazer jogos gregos, né? Eles estão trabalhando na Grécia nesse momento. E lá também eles já tem a flauta contralto, né? Eles já inserem, então eles tocam a soprano e a contralto. E aí eles já estão fazendo mais escalas, né? E eles também já trabalharam músicas um pouco mais complexas, também compondo, fazendo sonoplastia para peças de teatro no fim do ano. No sexto ano, eles estavam trabalhando em um momento a Idade Média, com foco dos trovadores, e aí isso incluía a dança medieval e músicas da época, né, medieval. Além disso, eles também trabalharam músicas da América do Sul e do Norte, como La Partida, Take Me Home, Country Roads. No sétimo ano, a execução de músicas relacionadas a viagens, descobrimento e a colonização do Brasil, com arranjos a 3 vozes já mais elaborados, né? Então, a gente percebe um crescente nesse processo, né? No oitavo ano, o foco da maior parte das aulas foi no preparo de uma peça teatral que incluía ali a sonoplastia, né? E essa apresentação ela se deu no teatro da cidade, uma apresentação, eles fizeram dois dias de apresentação, é um teatro até grande, e é toda uma produção deles, assim, né? Então tem figurino, tem cenário, tem os ensaios, é uma produção bem do oitavo ano mesmo, assim, né? Eles produzem tudo. E essa parte musical, inclusive, né? Eles cantam durante a peça, eles tem toda uma parte musical aí durante essa peça.
Então, é bem legal como eles foram construindo, né, essa, essa apresentação teatral. E, e as professoras de música foram muito envolvidas nesse processo, trabalhando para além do horário normal delas, né, também, fazendo parte dos ensaios finais, das apresentações. Além disso, eles também fizeram algumas músicas como Abre Alas, Trem das Onze, e cânones e dança medieval, porque também a peça tinha uma relação com danças medievais. Né? No nono ano, já estava trabalhando a Tropicália, né, com músicas como Alegria, Alegria, Para Não Dizer Que Não Fui das Flores, entre outras. E eles também estavam se preparando para a formatura deles, né? Trabalhando então um dia especial, por enquanto, que já é a despedida deles da escola, né? Então já tinha um ar assim de despedida do nono ano. Então, assim, pensando no currículo, né? Esse currículo em atuação, a gente pode perceber que são atividades que incluem tocar flauta doce, leitura musical, composições e encenações teatrais com sonoplastia. Isso está no currículo e está na atividade, assim, a gente pode perceber. A gente percebe também a progressão do ensino musical ao longo dos anos, aumentando a complexidade das atividades e repertório. Uma variação na abordagem e cumprimento dos conteúdos previstos no projeto político-pedagógico. Então, é uma escola que tem um projeto político-pedagógico assim, bem completo, né? E eles seguem, né, bastante o que está nesse PPP. No entanto, há variações, né, nessa abordagem, uma adaptabilidade das professoras em suas práticas educativas, ajustando-se às necessidades dos alunos. Então, assim, é um currículo também que ele não é completamente fechado, né, que permite, assim, uma maleabilidade, e elas têm uma percepção, uma sensibilidade das necessidades desses alunos, né? Que também há essa necessidade de se adaptar, né, aos alunos. É um espaço de flexibilidade e adequação às demandas específicas dos estudantes, apesar do direcionamento do PPP. Então, eu percebi que muito mais o repertório estava dentro do que estava previsto no PPP do que o conteúdo musical em alguns momentos. Vou falar isso. Por possibilidade de outros conteúdos terem sido... Então, assim, além do que eu observei, é bem possível que muitos outros conteúdos tenham sido trabalhados no momento não observado, até porque eu observei 4 meses, né? Ainda tem muitos outros meses que eu não pude observar. Então, nos primeiros anos, há um maior alinhamento entre o PPP e as práticas observadas. Pelo que eu pude observar e o que está no PPP para esse período do ano, eu vi bastante alinhamento nos primeiros anos. Mas nos anos finais, eu vi um distanciamento um pouco desse PPP e do que acontece realmente, principalmente em relação à leitura de partitura, teoria musical, ditados rítmicos e melódicos, que está previsto no PPP, mas é pouco realizado naquele momento, né? Isso também, assim, se dá alguns motivos específicos daquela escola, né? A gente não pode generalizar que isso aconteça em todas as escolas. Essas professoras estavam lá há 3 anos e uma queixa que até foi o que foi o que provocou a vinda delas para a escola, é justamente que a leitura de partitura estava um pouco não sendo muito trabalhada pelo professor anterior, né? Então, elas percebiam que os alunos que elas já vinham trabalhando, eles tinham isso mais avançado, e os que elas pegaram já mais adiantados, já era mais difícil de trabalhar nesse aspecto, né? Mas alunos muito musicais, mesmo os mais adiantados, que
Ele falava assim, tá, não tem essa parte de leitura, de teoria, né, muito avançada, mas a parte musical era bem avançada. Então, ela tocava uma vez, eles já decoravam as músicas. E às vezes músicas até bem complexas. Eles pegavam com muita facilidade as músicas para tocar. A parte rítmica, a afinação, bem afinados, assim, foi uma coisa que eu percebi bastante, como eles têm isso bem forte, né? Porque eles têm esse processo de musicalização desde muito novos e vão crescendo dentro desse processo, e eles, além do professor de música, trabalhar música, os professores de classe, em geral, trabalham música, né? Então, é algo muito trabalhado na escola. A música é algo que os professores de línguas ou línguas estrangeiras trabalham com música. Então, era comum eu ver professor de língua estrangeira com um violão nas costas. Então, assim, eles trabalham música na aula de língua estrangeira, eles trabalham música com os professores de classe, eles trabalham 2 vezes por semana com os professores de música mesmo. Então, eles são muito musicais. Isso é bem fácil de perceber. E eu percebi até que essa parte teórica era um pouco de preguiça deles, porque eles aprendiam com muita facilidade de ouvido, e aí eles já não estavam querendo mais ler, né? Assim, os mais velhos. E aí os professores vão adaptando, né, os conteúdos de acordo com as necessidades e realidades dos alunos, né? Então, algumas considerações finais. Só uma curiosidade, essa foto é de uma... São flautas doces que eles fazem a capa de crochê para as flautas deles, né? Eles mesmos fazem, é bem legal esse processo. A investigação das práticas de ensino de música na escola. Então, o que foi feito, né? Foi essa investigação das práticas de ensino de música em uma escola Waldorf brasileira, uma análise da manifestação do currículo da escola nas aulas e interação dos professores com os alunos. Foi observada, então, essa integração efetiva do currículo de música com experimentação sonora, improvisação e conexão com épocas do ano e festas anuais. As metodologias participativas valorizavam a expressão individual e a construção coletiva do conhecimento musical. A avaliação dos alunos prioriza a observação contínuas e a apresentação anual reflete o progresso musical dos alunos. Há na escola desafios estruturais identificados, mas as professoras demonstraram capacidade de adaptação. Houve a contribuição para compreender práticas de ensino de música em escola Waldorf e a importância da educação musical para o desenvolvimento integral das crianças. E há a sugestão, né, que essas pesquisas continuem, né, não só eu, mas eu quero que muitas pessoas façam pesquisas, né, explorando essa implementação do currículo, né, em diferentes contextos educativos e formação de professores de música Waldorf. Então, algumas referências aqui que eu utilizei.